Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Na semana passada, nós encerramos, na última aula, né, nós encerramos as funções orgânicas oxigenadas. E agora nós vamos entrar nas funções orgânicas nitrogenadas, que são aquelas que contêm hidrogênio. Entre essas, a gente vai estudar aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilas. Tem mais uma que agora me fugiu, mas enfim. Mas eu também vou dividir essa aula para não ficar muito longa. E vou começar pelas mais comuns, pelas que mais frequentes mesmo, que são as aminas e as amidas. Na próxima aula eu falo do restante das funções nitrogenadas. Então, as funções nitrogenadas são aquelas que têm nitrogênio em sua estrutura. E aí, eu vou bater na tecla, como eu já falei com vocês desde o início, os elementos mais comuns em compostos orgânicos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E justamente eles são conhecidos como elementos organógenos, são aqueles que geram os compostos orgânicos, são aqueles que formam os compostos orgânicos, ou pelo menos os principais. A gente vai estudar compostos sulfurados, né, organometálicos, mas o principal, a maior parte dos elementos dos compostos orgânicos tem esses 4 elementos. E aí é muito comum também a gente encontrar o nitrogênio. E o nitrogênio a gente encontra em moléculas biológicas, como eu coloquei aqui, né, aminoácidos, hormônios, enzimas, e também tem uma importância industrial muito grande em explosivos, medicamentos e etc. E aí, como eu falei, a gente vai falar de aminas e amidas. O que vem ser a amina? A amina, ela é gerada, é um derivado da amônia. A amônia é NH3, é orgânico? Não. Mas quando eu substituo um hidrogênio, pelo menos os hidrogênios estão ligados aqui no nitrogênio, né? Quando eu substituo um hidrogênio por um radical é carbono, mas tem quantos carbonos aqui? Não importa, tem que ter pelo menos um, né? Então, no mínimo um carbono, quando eu substituo, aí eu já gerei um composto orgânico. Eu posso também, ao invés de substituir um só, substituir 2 hidrogênios. Aqui tá errado. Não é carbono, é nitrogênio, né? Foi um erro do livro, enfim. Então, considera aqui nitrogênio. Deixa eu fazer aqui. Nitrogênio, pronto. Então, quando eu substituo por 2 compostos orgânicos, por 2 radicais, eu tenho uma amina. E eu posso substituir os 3 hidrogênios também. Também tem amina. E aí a gente classifica essas aminas de forma diferente. Amina primária, secundária e terciária. A amina primária é aquela que eu tenho um nitrogênio ligado diretamente em um carbono. A amina secundária é aquela que eu tenho nitrogênio ligado diretamente em 2 carbonos. Ah, professora, mas aqui tem 10, eu tô falando diretamente. Tem uma ligação com carbono aqui e uma ligação com carbono aqui. E a amina terciária é aquela que está ligada diretamente em 3 carbonos. Ah, e a amina quaternária, já que existe carbono quaternário? Não existe amina quaternária porque o nitrogênio faz 3 ligações. Não confunda essa classificação de primário, secundário e terciário com a do álcool. A do álcool, eu falei que a gente, para saber se o álcool é primário ou secundário, a gente olha o carbono que está ligado diretamente no OH. Aqui eu não olho o carbono ligado no nitrogênio, eu olho o próprio nitrogênio em quantos carbonos ele está ligado diretamente. E o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele faz 3 ligações, porque 5 mais 3, ele chega em 8. E aí, justamente pelo nitrogênio fazer 3 ligações e ter 5 elétrons na última camada, ele na camada de valência, né, ele compartilha um, compartilha um, compartilha um. E sobra ainda um par de elétrons não compartilhado. E sobrando um par de elétrons não compartilhado no nitrogênio, faz com que a amina tenha o quê? Caráter básico. Então, olhou a amina, é ácido básico, é básico. Por quê? Porque, segundo Bronsted-Lowry, uma base é aquela capaz de receber um quê? Um próton. E por ela ter esse par de elétrons não compartilhado, pelo nitrogênio ter esse par de elétrons, ele consegue receber um próton. Então, a gente tem uma amina aqui, ó, NH3, aqui tá errado também, né, aqui é NH2, pelo amor de Deus, gente, esse livro tá todo errado, eu tirei print dele e coloquei aqui, mas não olhei esses pormenores. Então, pessoal, correu uma falha técnica aqui, eu precisei não, né, forçadamente
Minha gravação anterior foi fechada, eu achei que meu computador estava carregando, não estava, enfim. Aí ele desligou. Mas enfim, então uma amina é aquela, tem caráter básico, porque eu tenho aqui, o que não está desenhando? Eu tenho aqui o nitrogênio ele tem um par de elétrons não compartilhado, aqui eu tinha feito um doisinho, né? E ele pode receber um próton. Então, em água, quando a gente tem um composto orgânico que tem amina, a solução ela é básica. E a amina ela pode ser classificada, como eu já falei, primária, secundária e terciária. Nitrogênio, NH3, substitui um hidrogênio por pelo menos um carbono, primária. Nitrogênio ligado em 2 carbonos, secundária. Nitrogênio ligado em 3 carbonos, terciária. Aqui ele chama de R R', R3'. Por quê? 2 linhas. Porque esses radicais podem ser iguais ou diferentes, tanto faz. A gente tem também monoamina, quando só tem um nitrogênio, uma amina, uma função amina no composto. Mas o composto pode ter 2? Pode, a gente chama de diamina. Igual existe o diálcool, o diácido, existe a diamina. 3 aminas, triamina. E existe a amina alifática, é aquela que não está ligada em composto aromático, e a amina aromática que está ligada em um composto aromático. Como que a gente dá o nome para as aminas? Quando a gente tem amina primária, existem 2 formas. A gente dá o nome do radical e coloca amina no final, como se esse composto aqui fosse um radical. Deixa eu fazer aqui com vocês. Então eu venho aqui, ó. Qual é o radical do composto que tem um carbono só? Metil, não é? Se isso aqui fosse um radical. Então, metilamina. Ou eu posso fazer como se fosse como a gente faz com os outros hidrocarbonetos. Prefixo mais infixo mais amina no final. Um carbono só, qual que é o prefixo? Met. An, en ou in? An. E amina no final. Se fosse hidrocarboneto, terminaria em O. Se fosse álcool, terminaria em ol. Se fosse cetona, terminaria em ona. É amina, termina em amina. Então, aqui, 2 carbonos. Qual que é o radical? Etilamina ou etan, que só tem ligação simples, amina. Amina. Aqui, propil, só que esse aqui, ele é o isopropil, né? A gente tem 3 carbonos, está ligado no carbono do meio. Então, esse aqui é o isopropil amina. Ou pode ser, aqui a gente poderia falar isopropanamina, ou então fazer igual a gente faz mesmo com os outros, ó. 3 carbonos, prop. An, en ou in? An. E é amina. Mas a amina poderia estar aqui no carbono 1? Poderia, mas ela está no carbono 2. Então, propan 2 amina. Igual se fosse álcool, cetona, aldeído ou qualquer outra coisa. Aqui, lembrando sempre, gente, aqui não tem carbono, tá beleza? Então, eu tenho um composto aqui, ó, com 1, 2, 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? Prop. An, en ou in? An. E aí, isso aqui tá no carbono qual? Carbono 1, né, gente? Porque eu sempre começo a numerar da extremidade mais próxima à função. Então, propan 1 amina ou simplesmente propanamina, porque 1 não precisa aparecer. Ou propil amina. Para dizer que é o propil reto, normal, às vezes coloca um N aqui na frente, né? N-propilamina. Isso aqui, qual que é o radical quando eu tenho o benzeno virou um radical? É benzil? Não. Esse aqui é o fenil. Então, eu tenho aqui fenilamina. Aqui aqui eu mostrei para vocês aqui no início, né, a anfetamina. Essa aqui é a anfetamina. Como que a gente faz para dar o nome? Nesse caso aqui é mais fácil. Os dois são oficiais. Nesse caso aqui, o mais fácil
é a gente dar esse nome aqui. Opa, esse aqui. Por quê? Para dar o primeiro nome, eu teria que fazer isso tudo aqui de radical. E saber o nome desse radical aqui é complicado. Então a gente faz o quê? Olha a cadeia principal. Vou chamar essa aqui de cadeia principal, porque é onde tem a função. Seria isso aqui se não tivesse a função. Se não tivesse, isso seria a cadeia principal e isso aqui é radical. Mas como tem função, essa é a minha cadeia principal. Tenho 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? Prop. An, ou in. An. Amina. Amina está em qual carbono? Olha só. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui, porque se não faz diferença para a função, o radical desempata. Então, propan 2 amina e radical. Que radical é esse? É o fenil, que está lá no carbono 1. 1 fenilpropan 2 amina. Então, em alguns momentos, é mais fácil a gente lançar mão de uma nomenclatura ou de outra. Eu, particularmente, acho essa aqui mais fácil. Prefixo mais infixo. Porque se tiver radical, a gente não precisa pensar, sabe? A gente simplesmente vai no automático. Complica menos. Se tiver dupla, se tiver tripla, a gente dá preferência para esse aqui. Às vezes tem a cadeia ramificada, fica difícil fazer esse aqui. Então esse aqui de cima é só quando é assim, são estruturas mais simples. Metilamina, etilamina, isopropilamina, propilamina, fenilamina. Mas para essas outras aqui, é mais fácil a gente dar o segundo nome. Aqui, por exemplo, ó, tem até dupla. Imagina eu dar isso aqui tudo o nome de um radical. Então é mais fácil eu vir aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o prefixo? X. An, ou in. En, porque tem uma dupla. E eu vou começar a numerar daqui, ó, a extremidade mais próxima à função e a dupla também. Então, X, 2 en. E eu tenho amina, que está lá no carbono 3. 3 amina. Amina. Aqui agora também, ó, eu dar o nome para isso tudo aqui como radical é difícil. Então eu pego minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente, an, ou in, an, pentan, e eu tenho amina. Se eu começar a numerar daqui para cá, é carbono 1, 3. Daqui para cá vai estar no carbono 3 também. Então o radical vai desempatar. Então esse aqui é o meu carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, pentan 3 amina, e eu tenho um radical com um carbono só, qual que é o nome dele? Metil, que está lá no carbono 2. 2 metil, pentan 3 amina. Aqui agora, parece com de lá, só que agora, ó, minha cadeia principal é essa. Eu continuo tendo 5 carbonos, mas agora a extremidade mais próxima, a função é essa aqui. Está mais longe do radical, mas é a função que ganha. Aqui, eu só comecei a numerar mais próximo do radical porque não fazia diferença para a função. Então, aqui eu tenho, já vou escrever o nome todo, 4 metil, pentan, 2 amina. Certo? Isso para aminas primárias. E quando a gente tem aminas secundárias? Quando a gente tem aminas secundárias, se elas forem simétricas, a gente pode fazer igual do radical, né? Então, por exemplo, isso aqui, a gente viu lá no anterior, vamos voltar lá, que é o quê? Fenilamina, né? E esse aqui, vamos ver. Se fosse um só, né? Se fosse um radical só, seria o quê? Metilamina. Então, eu tenho fenilamina, se fosse um, e metilamina, se fosse um. Mas, na verdade, eu tenho quantos fenil aqui ligado no nitrogênio? 2. Então, difenilamina. E eu tenho quantos metil ligado aqui no NH3, no nitrogênio? 3. Então, trimetilamina.
E quando não é simétrico, ou seja, os grupos ligados ao nitrogênio são diferentes. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1. Como que a gente faz? A gente escreve eles em forma de radical em ordem alfabética e coloca a amina no final. Então aqui, ó, que radical é esse? Etil. Que radical é esse? Metil. Em ordem alfabética eu tenho etil, metil, amina. Que radical é esse? 1, 2, 3, propil, né? Metil e metil. Ordem alfabética. Metil. Só que eu tenho quantos? Eu tenho que escrever metil, metil, não. Eu coloco dimetil, propil, amina. Agora aqui, 1, 2. Lembrando sempre que a ordem alfabética, gente, é aqui, né? Não, di, tri não entra na ordem alfabética, mas M vem antes do P no alfabeto. 3, prop, 2, et, 1, metil. Então aqui eu tenho etil, M, metil, propil, amina. Não vai dar para escrever amina ali, mas tudo bem. Outra forma, né, de a gente escrever quando elas são... Isso aqui é se a gente for desse primeiro jeito aqui, colocar como radical. Todas têm como colocar como radical ou como composto. Esse aqui é no caso de radical, né? Eu coloco. E se eu quiser escrever como composto mesmo? O maior vai ser a minha cadeia principal que eu vou colocar e o resto eu uso como radical. Então, da mesma forma como a gente fez aqui, ó, X2-enamina, pentan 3-amina, 2-metil, né? Eu vou escrever a mesma coisa e quem vai ser minha cadeia principal? A maior. O restante eu trato como radical, mesmo que esteja ligada no nitrogênio. Aqui, ó, 2-metilpentan 3-amina. Eu tinha um radical, mas ele não estava ligado no nitrogênio. Mas se tiver, a gente dá o nome também. Como que a gente faz? Ó, aqui minha cadeia principal tem 2 carbonos, então é a cadeia maior. Então eu tenho prefixo et, an, porque só tem ligação simples, e amina. O resto eu trato como radical. Então eu tenho radical com um carbono só, que é o metil. E esse metil, eu tenho que falar onde ele está ligado. Ele está ligado em algum carbono aqui? Não, ele está ligado aonde, gente? No nitrogênio. Então eu coloco N maiúsculo antes para dizer que ele está ligado no nitrogênio. Porque ele poderia estar ligado... Aqui, por exemplo, ó, minha cadeia principal é essa. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos, prop, an, en ou in, an, propan, amina. E eu tenho 2 radicais com um carbono só. Então é metil. Quando eu tenho metil 2, eu faço o quê? Dimetil, que estão ligados no nitrogênio. E assim como eu coloco um número para cada radical, eu coloco um N para cada radical, para dizer que ambos estão ligados aqui no nitrogênio. Por que isso? Poderia estar assim, ó, gente. Eu não coloquei exemplo aqui, mas deixa eu voltar aqui. Ih, não volta mais, mas tudo bem. Imaginemos que eu tivesse ainda, ó, um radical aqui, um etil aqui, né? Não, não dá. Aqui não, peraí. Não deu certo. Aqui, eu tenho aqui um radical etil com 2 carbonos. Não, vamos pôr com um carbono só aqui mesmo. E aí, eu tenho metil aqui e vou pôr um etil aqui. Pronto. Como que a gente dá o nome? Cadeia principal continua sendo a mesma, propan, amina. Eu tenho um radical etil que está em qual carbono? Lá no carbono... Não ficou bom esse meu exemplo, né? Mas tudo bem. Lá no carbono 1, né? 1, 2, 3. Então, 1 etil. E eu tenho metil no carbono 2, no nitrogênio e no nitrogênio. Então, 2,N trimetil
propanamina. Eu avisei que um metil está ligado no carbono 2 e outros 2 metil, cada um estão ligados no nitrogênio, percebe? Fica como radical normalmente. A diferença é que se estiver ligado, se eu tiver que falar que está em algum carbono, eu ponho o número. Se eu tiver que falar que está no nitrogênio, eu ponho a letra N. Então, aqui a nossa cadeia principal. É igual de antes? Ah, não. 1, 2, 3. Então, prop, propan, amina. Eu tenho um radical com 2 carbonos, etil, e com um carbono só, metil. Como que eu escrevo? Em ordem alfabética. O etil está ligado aonde? No nitrogênio. Então, N, etil, N, metil, propanamina. Coloquei o restante como radical e falei onde estava ligado. Tá no nitrogênio? Põe o nitrogênio. Tá no carbono? Põe o número do carbono. É a mesma coisa. Em alguns casos, principalmente quando a gente tem funções mistas, às vezes a gente pode tratar a função amina como se ela fosse um radical. Assim como a gente fez com o hidrogênio, a hidroxila, em alguns lugares a gente colocou hidroxi, já nem me lembro mais qual foi o exemplo que eu dei, mas 2-hidroxi, enfim. Eu coloco isso aqui, ó, como se fosse um radical. Se aqui tivesse CH3, seria 2-metil, mas o que tem é amina. Então, o que a gente faz? Ela vira radical 2-amino. Né? Quando eu tenho um pouco mais complicado aqui, por exemplo, eu tenho um ácido e tenho amino. Então, eu dou ácido acético, amino, como se fosse um radical. Se fosse CH3, seria ácido metil acético ou metil etanoico. Sendo amina, é ácido amino acético ou amino etanoico. Então, se vocês quiserem tratar a amina como radical, não tem problema. Ela passa a ter o nome de amino, assim como um carbono é metil, 2 carbonos etil, NH2 é amino. E aí aqui só mostrando, né, o aminoácido, ele vem do que, gente? Ele tem a função ácido e a função amina, aminoácido. E aí aqui a gente vai ver, quando a gente junta funções, que quando acontece isso, o nome principal é o do ácido, e a amina é tratada como radical, por isso que ela vira amino, né? Toda vez que tem um ácido, ela é radical com certeza. E a gente tem as proteínas, aqui trimetilamina, eu dou de peixe podre, 1,4 de aminobutano é a putrescina, que dá de cadaverina, que são aqueles odores de cadáveres, né? Então aqui, ó, duas aminas, né, de amino. Também tratou, aqui poderia ter tratado como, também tratou como o que? Radical, amino, amino. Se fosse 2 radicais metil, seria dimetil. Tratou ambos como radical, um no carbono 1, outro no carbono 5. O resto, cadeia principal, pentano, e 1,5 diamino. Aqui também mostrando a anilina, ó, aminas aromáticas. A anilina é a nossa fenilamina. O PABA, ácido paraminobenzoico, o ácido benzoico com amina, tá lá nos protetores solares. Acetaminofeno, isso aqui é o paracetamol, né? Tem amina aqui. E aqui vem ser as amidas. As amidas, elas teoricamente derivados do NH3, mas agora a gente, ao invés de substituir por uma cadeia carbônica normal, a gente substitui por uma cadeia carbônica derivada de um ácido. Então, tirou o OH daqui e entrou NH2. Então, o ácido seria assim, ó, né? E aí, o que acontece? Isso aqui sai. Eu tenho NH3, um hidrogênio sai, e isso aqui se liga nisso aqui. E a gente passa a ter a amida, que é representada assim, então, grupo funcional, se vocês virem escrito assim, ó, CONH2, assim como eu falei, olhou COH, ácido carboxílico, COC, não, aqui depende, né, teria que fazer uma cadeia maior, eu não vou me apegar nisso agora não, mas olhou CONH2 é amida. E aí, como que a gente, cadê?
não são comuns amidas com 2 ou 3 radicais aceno no mesmo nitrogênio, né? Então, assim, a gente ter mais de um substituinte acila aqui no NH, no nitrogênio não é comum, igual a gente ter nitrogênio, amina secundária, amina terciária, não é comum a gente ter amida de um lado e de outro, 2 radicais ácidos. Eu posso ter mais carbono ligado ao nitrogênio? Posso, mas é comum ter aqui carbono fazendo dupla com oxigênio, aqui carbono fazendo dupla com oxigênio? Não. O mais comum é apenas um derivado de ácido ligado no nitrogênio e o resto, né, é como se fosse amina normal, carbonos, mas não fazendo dupla com oxigênio, entendem? O mais comum é isso, não é comum a gente ter isso aqui assim. É comum a gente ter amidas cíclicas e a gente chama de imidas, né? Então eu tenho a nitrogênio ligado em um diácido, eu tinha um diácido e esse diácido se ligou na amônia no mesmo nitrogênio aqui, formou um ciclo. Então nisso aqui a gente tem uma imida. Imida então são amidas secundárias que vêm da ligação entre o nitrogênio e um diácido. Como que a gente dá o nome? Igual eu estava dando antes, prefixo mais infixo e o final. O final é sempre a função. Quando é só hidrocarboneto, termina em "-o". Quando é álcool, termina em "-ol". Quando é cetona, termina em "-ona". Quando é aldeído, termina em "-al". Quando é amina, termina em amina. Quando é amida, termina em amida. Então, 2 carbonos, prefixo "-et". Só ligação simples, "-an". E que função é? Amida. Pronto. Aqui agora, cadeia principal, 3 carbonos, prop. Só ligação simples, "-an". Amida, então, termina em amida. Tem um radical aqui no carbono 2, a gente começa a numerar daqui, 2-metilpropan-amida. Agora aqui, cadeia principal é a que tá... qual é a cadeia principal? É a que tá fazendo dupla com oxigênio, mesmo que ela seja menor, tá? Se eu tivesse um carbono só aqui e 3 aqui, a cadeia principal continua sendo essa. Mas não é o caso. A gente tem aqui também 3 carbonos na nossa cadeia principal, derivado do ácido, prop, -an, só ligação simples, amida. E eu tenho o restante eu trato como radical, assim como eu fazia na amina. Então eu tenho um radical metil que está ligado aonde? No nitrogênio. Então coloca a letra N. Observem que aqui o metil estava ligado no carbono, então era 2-metil. Aqui o metil está ligado no nitrogênio, N-metil, por isso a gente tem que dizer onde está. Observem que essas duas estruturas são bem parecidas, a diferença está na posição do radical metil. Em um, o radical metil está ligado no carbono 2, em outro, o radical metil está ligado no nitrogênio. A amida mais comum, né, do nosso cotidiano é a ureia, que é uma diamida do ácido carbônico. Então a gente tem, né, aqui a nossa ureia, que é um sólido branco cristalino solúvel em água e é um dos produtos finais do metabolismo, que é o que a gente elimina na urina. E aqui agora tem esses exercícios. Eu vou dar um tempo aqui agora para vocês tirarem um print, alguma coisa assim, porque eu vou abrir no Classroom para entregar esses exercícios. Aproveitando, tem tempo que eu não peço, né, gente? Então, aproveitando, você que chegou até aqui nessa aula, faz um favor para mim, escreve aqui embaixo qual que é o nome desse composto aqui, letra B, ó, já dá a resposta para mim da letra B, tá certo? Vou abrir aqui de novo para dar um print, né, para vocês resolverem aí. Chama assim, ó, para dar a resposta. 1, 2, 3, 4. Então, resolvam esse exercício, postem no Classroom e eu quero aqui embaixo, como comentário, para você que chegou até aqui, a letra B do número 1. Responde para mim aí qual que é o nome desse composto. Tá certo? Você pode responder para mim ou o nome, ou pelo menos me dizer que função orgânica a gente tem aí. Pode ser qualquer uma das duas respostas. Se você quiser responder as duas coisas, vai me deixar mais feliz ainda. Tá certo? Obrigada a vocês e bons estudos!